Eu nasci e cresci ouvindo o que a mulher não pode fazer e não o que a mulher pode fazer. Meu nome é Alice Oliveira, sou natural do interior do Rio Grande do Sul, já moro em Porto Alegre há alguns anos. Eu trabalho na Dell há 14 anos e hoje eu sou diretora de marketing para o Brasil. Sem sombra de dúvida, a coisa mais importante da minha vida é o meu filho. E ele muito mais me ensina do que eu, na verdade, ensino para ele. É um constante aprendizado. Eu sou apaixonada por cachorros, então eu também tenho uma cachorrinha que é a minha filha mais nova. Ela chama Nina, é uma pug. Eu gosto muito de cozinhar, é muito mais do que simplesmente a preparação de uma refeição. Ela é um momento que tu te dedica a uma outra pessoa, e no mundo que a gente está é muito difícil a gente ter tempo para se dedicar às pessoas. Então eu acho que a culinária ela traduz muito isso. Falando um pouco sobre a minha trajetória, eu vim do interior do Rio Grande do Sul, então eu nasci numa família muito simples, muito humilde. Meu pai é agricultor, minha mãe era dona de casa, e a gente nasceu e cresceu nessa família patriarcal, em que o homem sempre teve a voz, o homem sempre teve a razão. Então, de acordo com o que eu fui crescendo dentro desse ambiente, eu fui vendo que não era isso que eu queria para mim. Então, no início, isso foi muito difícil, porque tudo que eu via ao meu redor era ao contrário do que eu realmente gostaria de ser. E eu resolvi estudar, então eu me formei em ciência da computação, que na época para mim foi um grande desafio também, porque é um curso extremamente masculino e eu era uma das poucas mulheres. E logo que eu comecei a estudar, eu já fui procurar, eu queria muito trabalhar, eu queria ir para o mercado de trabalho, porque eu entendia que o trabalho era uma forma que eu tinha de mostrar o valor verdadeiro da mulher e o valor verdadeiro que eu tinha como mulher. Eu lembro em uma empresa que eu estava trabalhando e que eu estava conversando sobre possibilidades de carreira, o que viria a acontecer no futuro, e foi então que eu ouvi a seguinte frase: olha, Alice, infelizmente essa posição tu não pode ocupar porque eu preciso que seja um homem. E foi nesse momento, quando eu realmente entendi que não era o que eu fazia, mas era o gênero que definiria a minha carreira ali dentro, nesse dia eu decidi que isso não era para mim, que não era o que eu buscava. Foi aí que eu fui pro mercado, fui procurar outras oportunidades. Esse foi um momento de muitos questionamentos para mim, mas muito mais questionamentos de aprendizados, de a gente ter força para mudar a realidade, para ir atrás daquilo que a gente realmente quer. Toda essa força de mostrar o que a mulher poderia fazer foi o meu grande objetivo de vida e tem sido até hoje. Então eu sempre tive grandes oportunidades de carreira dentro da Dell. Nunca em nenhum momento eu senti nenhuma diferença pelo fato de eu ser mulher, bem pelo contrário. Então eu me identifico muito com os valores da empresa e isso fez com que eu apostasse todos esses últimos 14 anos na minha história lá dentro. Eu tenho um time hoje que tem mais de 60% mulheres e eu respeito muito essa diversidade, porque eu acho que a grande riqueza está na diferença de pontos de vista. Então a gente tem pessoas das mais diferentes gerações e eu vejo muita riqueza nessa integração, muita riqueza na forma como a gente trabalha. Não existe nenhuma outra coisa que eu acho mais importante, que eu acho que traduza melhor o nosso papel como pessoa e como profissional, do que legado. E o que eu realmente gostaria de deixar para o mundo, não somente para as mulheres, mas para todas as pessoas, é que a gente nunca, de forma nenhuma, deve se limitar ao que a gente está vendo ao redor. Que no momento que a gente não concorda com o que está sendo mostrado, que a gente não concorda com a atitude de outras pessoas, que a gente não concorda com algumas situações no mundo, a gente sim precisa falar e a gente sim precisa lutar para ocupar o espaço que a gente entende que merece. Eu gostaria muito que cada mulher pudesse entender o quão especial somos e o quanto que juntos, lado a lado com homens, a gente possa construir uma realidade melhor daqui para frente.